A paz do Senhor, meus amados em Cristo. A paz, voltei, pastor Luziton. Olha, não esquece de mim, meu canal está aí, o YouTube, Luziton Barbosa. Dá um like, seja meu seguidor, entra no meu canal, participa, ajuda a gente, beleza? Não esquece de dar um like. Vamos debater hoje um pouco sobre profeta Isaías. Muito tempo que a gente não vê falar do profeta Isaías por aí. Vamos dar uma olhadinha no profeta Isaías. Vamos lembrar do grande profeta messiânico. Amém? Amados, o profeta Isaías é um profeta que foi chamado ao Evangelho aproximadamente 740 a.C., dentro do século 8 a.C. Jesus. Um tempo que o povo de Israel estava já uma dificuldade, o povo de Israel já estava sem direção. No tempo de Sedequias, Godolias, amém, o povo já estava, Uzias, o povo já não tinha mais um direcionamento, já não conheciam mais a Deus. Isaías não foi chamado para uma batalha simples, uma batalha mais só de evangelização como a nossa. Foi difícil, foi muito árduo para o profeta. Era filho de Amós, tinha sua esposa também, sacerdote também, profeta também. E ele foi chamado para essa grande batalha, que era evangelizar aos reis, levando prós aos reis, de acontecimento que ia acontecer para os reis, ia mencionar palavras aos reis, ia impor prosas aos reis, e também, claro, a um povo, uma nação longe, uma nação de Cristo que Deus tanto o amava. Nós estávamos ali sem a presença, sem a participação do Deus poderoso entre o nosso povo de Israel. Estávamos a cativo, melhor dizendo. Não tinha uma identidade, o povo não estava mais mencionando o poder de Deus, a igreja, e precisava levantar um profeta ali para sacudir, para evangelizar, para trabalhar, para fazer com que um futuro viesse a acontecer com a direção de Deus, que o povo viesse a aceitar a Deus no futuro melhor, dizendo assim, amém? Para que possamos ter uma ideia, no capítulo 1 do livro de Isaías, já encontramos uma passagem difícil, tá? Isaías, Deus mostrou: olha, Isaías, fica tranquilo, porque tá feio, o povo de Israel não me conhece, tá? O boi conhece o seu dono, o jumento, o seu possuidor, mas Israel não tem mais conhecimento, a coisa tá grave. E a coisa foi indo, Deus foi mostrando as coisas para Isaías. No então, depois da morte do rei Uzias, que é um mistério muito grande, que Isaías é consagrado. Lá no capítulo 6, 5 e 6, ele foi consagrado depois da morte do rei Uzias. Vamos dar uma olhadinha, Isaías foi consagrado lá. E é um mistério muito grande porque Isaías não tinha sido consagrado antes da morte do rei Uzias. Aqui, ó, Isaías 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Amém? No ano que morreu o rei Uzias, que eu acabei de falar, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, o poder de Deus. E o serafim estava acima deles, cada um tinha as suas asas, com duas cobriam o seu rosto, e com as suas cobriam os seus pés, e com as suas voavam. Amém? Era isso. Deus apareceu dessa forma dentro do templo. Isaías estava. E de repente Isaías viu a presença de Deus, viu o poder de Deus e se deteve como pecador. Ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuro também. Ele foi bem fiel com Deus. O que acontece nessa frase, ele acaba se prostrando como um pecador. Ele confessa que é um pecador. Eu fui chamado, mas sou pecador. Eu fui chamado, mas estou no meio de povos impuros, que o povo de Israel estava desviado. A sua família não estava na presença. Então ele estava realmente no meio de lábios impuros. E também sou homem de lábios impuros. Quando ele confessou, e Deus sentiu que ele confessou os seus pecados, o anjo veio até ele e tocou nos seus lábios. E ele foi purificado do pecado. E Deus disse: quem há de enviar para esse ministério? Quem há de ir por mim? E ele disse: eis-me aqui e envia-me a mim. Foi forte, foi corajoso, se prostrou como um profeta: envia-me a mim, eis-me aqui. Temos que estar fazendo isso, né, nos dias de hoje.
Esse é o profeta Isaías, tá? Chamado a ser profeta Israel, Judá e Jerusalém. Existia também uma passagem forte que eu quero mencionar para você hoje, é Isaías 36. Porque nos dias de hoje, há tantos gigantes espiritual, né? A dificuldade do mundo se torna sequidão. Eis que a escuridão cobre as trevas, mas sobre ti virá com domínio, com poder e glória. Ele falou, isso é promessa que ele falou para Isaías também. Só que nesse exato momento, nós estamos sentindo isso também nos últimos dias. Há um grande gigante, há um gigante financeiro, o gigante do desemprego, muitas enfermidades, hospitais que não atendem os enfermos, pessoas morrendo licitamente, sem tratamento, o mundo em guerra, as nações contra nações, a desigualdade social, a corruptibilidade, a gigante. Você pode estar sentindo isso na tua casa, você pode estar sentindo essas situações devem estar gerando ondas na tua casa. Você deve estar sentindo isso no dia de hoje. Com certeza, um evangelho pregado de uma forma errônea, um evangelho buscando mais as corruptibilidade, um evangelho morrendo, um eu sou, disse-me disse, o acontecimento, os cristãos pecando muito, os pastores caindo em prostituição. Há uma onda de acontecimentos das últimas horas e que nós estamos sentindo esse grande gigante. Amém? Portanto, eu quero deixar essa passagem para vocês sobre gigante, sobre grande. Isaías 36, eu comecei a dar uma vasculhada e consegui descobrir que havia ali um gigante extraordinário, um gigante muito grande, chamado país de Assíria. Os assírios. Os assírios, nesse exato momento aqui que nós vamos dar uma lidinha para nós entendermos um pouco sobre essa ameaça de Assíria contra no tempo do rei Ezequias, no profeta Isaías com o rei Ezequias, essa ameaça, eu descobri que esse gigante aqui era muito grande. Há grandes possibilidades de o meu e o seu ser muito, bem menor do que o dele. Por isso eu quero te trazer essa confiança para a gente enfrentar nesses dias de hoje. Falar sobre o gigante nos dá força, porque sabemos que nada é impossível ainda parou conosco. Tá? Certo que nós estamos nas últimas horas, mas Deus também diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Certo que a iniquidade de muitos se esfriará, Mateus 24, 3, mas no 14 diz, aquele que perseverar. No 13 diz, Mateus 24, versículo 13, diz, aquele que perseverar será salvo. Então nós vivemos um tempo de perseverança, tá? Vivendo um tempo de enfrentar o gigante e saber que ele ainda está debaixo do pé do Senhor. Nós ainda estamos debaixo da promessa, tá? O gigante está aí, o desemprego, tudo que eu mencionei em discurso agora está acontecendo, está muito difícil, o gigante se levantou sobre a terra, as coisas se complicaram e há o gigante sim na tua vida. Com certeza há um problema na tua vida, ou físico, ou espiritual, ou financeiro, ou conjugal, ou parente. Nós estamos atravessando grandes gigantes na terra. Por isso eu vou te apresentar esse gigante de Assíria, governado aqui pelo rei Senaqueribe. Assíria, meus amados, foi um país que surgiu no norte da Mesopotâmia, segundo a história bíblica teológica, foi um pouco de teologia, né? Segundo a teologia, é um país que surgiu por volta de 2.300 anos antes de Cristo Jesus, tá? A Síria fundou a sua primeira capital, que era Assur, que já era o nome de um demônio. E eles se organizaram, cresceram, montaram a sua própria capital, que era Assur, montou o seu exército, que é lícito. Todo o país tem exército até os dias de hoje. Anteriormente não era diferente, porque os ataques eram muito fulminantes. Então eles tinham que montar o seu exército. Isso é lícito em cada país. Só que o exército deles se tornou poderosos, ricos, forte, fortificado. E com esse poderio em mão, então, os assírios começaram então a querer, a dominar, se tornar império. Amém? Quando falo império, talvez eles não eram império histórico, mas não deixou de ser império. Império é aqueles países poderosos, ricos, que tinham domínio próprio, que tinham o seu imperadores, que eram os seus reis, que tinha a sua própria nação, o seu próprio poderio, e eram fortes. Então, com isso, eles usavam os seus materiais, a sua fortaleza, o seu exército, para invadir os países vizinhos. Os assírios faziam muito isso, eles invadiam mesmo. Se você for para você ter uma ideia, ao primeiros reis, segundas reis 15, lá no versículo 28 e 29, amém? Esse rei invadiu mais de 36 países do norte da Mesopotâmia e as tomou e levaram a cativo. Eu vou dar uma lida, vamos confirmar, segundas reis 15, 28 e 29.
Vamos ver se é isso mesmo, para a gente deixar a coisa bem clara, tá? Primeira Reis, segunda aqui. Primeira Reis, segundas Reis. Vamos ver se é Primeira Reis. 15. É segundas Reis mesmo. 15, 28 e 29. Segunda Reis 15. Aqui, segunda Reis 15. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebote, que fez pecar Israel. No dia de Peca, o rei de Israel veio, aqui ó, no dia de Peca, o rei de Israel veio Tiglat-Pilazé, rei de Assíria, tomou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Jonoá, Aquedes, Azon, Geliarte, a Galiléia e todas as terras Naftali, e os levou para a Síria. Tá vendo? Eles já tinham esse domínio em mão. Anteriormente, governado por outro rei aqui, que é Tiglat-Pilazé, invadiram 36 países do norte da Mesopotâmia e tomaram todos. Eles eram fortes, tinham domínio, eles eram terríveis. Eles começaram a irar até Deus. Deus não gostava, porque eles fez com que Israel fosse império obrigatório. Tomou Nínive, fez com que Nínive se tornou capital obrigatória. Sabia que Nínive foi a capital principal deles depois? Eles invadiram Nínive. Exatamente aquela cidade lá que Jonas foi chamado para pregar. Jonas, vá à minha cidade Nínive, porque lá clama a minha palavra, que tem um grande povo de Deus. Exatamente, esse povo foi levado a cativo e estava lá, dominado pelos sírios, pelos assírios. Foram os impérios. Então aí que Jonas foi e desviou, porque ele sabia com quem estava se metendo. Ele estava se metendo com a capital do imperador Nínive, ou da cidade de Nínive. Era isso, tá? Por isso que Jonas, não vamos comentar muito, ele fugiu para outro estado. Mas voltando aqui, vamos dar uma lida para dar um entendimento, que eu quero que você entenda aqui esse gigante, tá? Isaías 36. O título é, aqui na minha Bíblia, no seu contexto, Senaqueribe cerca Jerusalém, a oração de Ezequias, e o exército assírio é destruído. Ótimo, já um bom caminho, né? Foi destruído. E aconteceu no ano 10º, no quarto rei Ezequias, que Senaqueribe, rei de Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei de Assíria enviou Rabizeque, desta-lhe a 15, Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo da levandeira. Então saiu Eliaquim, filho de Ilquias, mordomos, Sebiná, escrivão, e Joá, filho de Azefé, e chanceler. E Rabizeque lhe disse, ora, diz ao rei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei de Assíria, que confiança estar tu manifestas? Tá? Aí, no versículo 37, que é uma passagem riquíssima, depois eu vou estar interpretando melhor. Versículo 37, ou melhor, Isaías 37, versículo 1. Aconteceu, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu o saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo Sabiná, escrivão, ascensões, sacerdotes, abertos dos sacos, pano grosseiro, Isaías, filho de Amós. Eles começaram. Aí acontece aqui no capítulo, lá no capítulo, no Isaías 37, vamos dar uma adiantada que é muita coisa. No capítulo 34, pelo caminho por onde vier, porém se voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu Deus Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial os assírios 185.000, a quantos levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram mortos, corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei de Assíria, se retirou e voltou para ficar em Nínive, que era a capital que eu falei. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seus Andremeleque, Zerezar, Sarezar, seus filhos, feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. Azar Adom, aos seus filhos reinou o seu lugar.
Amém? Está aqui. O rei de Assíria, Tiglat-Pileser, vem com toda a confiança e ameaça Ezequias a se entregá-lo para ele. Para que possamos ter uma ideia, observa que ele chegou com toda a panca, né, vamos dizer assim, todo o nariz empinado por cima da carne seca. Ele não nem invadiu em guerra, em físico. Ele chegou primeiro a negociar com o servo de Ezequias, chamado Eliaquim. E ele falou assim, ó, fala o seu servo Ezequias para se entregar a nós. Ele estava com um poder muito grande, com muita moral. E assim fez. Eliaquim levou a carta a Ezequias, diz, ó, chegou os caras aí, nos ameaçaram, os assirianos, com governado pelo Tiglat-Pileser, desceram lá no campo da lavandeira, está lá, amedrontaram todo mundo, falaram em hebreus, para que todos possam hebreus e para que na nossa língua, para que possamos entender, todo mundo está com medo, a situação está grave, está aqui a carta, para nós entregarmos, né? Para a gente já pegar a mala e cuia, e agora vamos ser cativos dos assírios. Eles vieram para isso, para nos levarmos a cativo, para nos aprisionarmos, porque eles estavam no poder, eles acreditavam que ia fazer. Amém. Ezequias então vai ler a carta, amedronta, sente dor de parto, angústia, porque era medo. Ele não tinha nada em mãos, tá? Não tinha preparado, não tinha exército preparado, não tinha homens de Deus, que nós sabemos que o povo de Israel estava desviado, só tinha o profeta Isaías, não tinha poder nas mãos, a não ser o poder de Deus, e ele amedrontou. O que fazer? Só que aqui na história, acredito que ele pensou no profeta. É exatamente nesse exato momento da sua dificuldade que você tem que pensar que Deus é assim. Pensa no que falaram para você na igreja, no profeta, na pregação. Confia no Senhor, não se detenha. É exatamente isso que Ezequias fez. Ezequias estava na presença, rei. Então o rei Sedequias, Godolia, Uzias morreram. Mas agora Ezequias, ele estava na presença de Deus, porque ele provou isso. Ele levou a carta para casa, entrou no seu quarto, entrou em plantas. O que ele fez? Ele foi jejuar e orar, colocou o manto grande que diz aqui, e entrou na casa orando, pedindo a Deus a misericórdia, porque ele sabia que era só a mão de Deus para livrar Judá, Israel, Jerusalém da mão dos assirianos naquele tempo. Você está entendendo? Há momentos que nas nossas vidas não vai ser físico, não. Não adianta você correr para lugar nenhum. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, confia no Senhor que Ele vai derrubar esse gigante por terra. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso rei Ezequias. Olha que ele estava um grande, assim, 36. Aconteceu no ano 10º do quarto rei Ezequias, que Senacaribe, rei de Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá, e tomou. Ou seja, naquele exato momento também, naquele momento histórico, ele estava pelejando dos países, subiu contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Ele estava com confiança, porque ele vencia tudo. Era um gigante sem saída. Gente, uma coisa, isso me chamou muita atenção. Para mim, é um dos grandes milagres bíblicos. Porque ele não obteve nenhuma saída. Não tinha saída para este homem. Amém. E acontece então que no capítulo 37, Isaías 37, aconteceu o seguinte. Olha o que aconteceu, o que o rei Ezequias fez. Aconteceu que, tendo ouvido isso, Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco de pano grosseiro, entrou na casa do Senhor. E disse-lhe assim, diz Ezequias, esses dias de angústias, vitupério, blasfêmias, porque chegados os filhos do parto, a força, não há força, não há para dar à luz. Ou seja, blasfêmia porque chegaram o tempo de vitupério. Vitupério seria vergonhas. Nós estamos envergonhados, estamos sem saída, fomos surpreendidos, vamos ser envergonhados. Vitupério quer dizer isso. Não tinha força, não tinha como dar uma luz, não tinha uma saída. Ficou no escuro, só tinha mesmo a esperança. E ele disse, porventura, Senhor, ó Deus da terra, ouve a palavra de Rabizeque, a que ouviu o rei de Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para vituperar a palavra que eu dou, Senhor, teu Deus. Tem ouvido, faz a oração pelo resto do que ficou. E o servo do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse,
Assim direis aos vossos amos, assim diz o Senhor, não temas visto a palavra do ouviste, com os quais os servos do rei Assírias a mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, ele ouvirá um rumor, voltará para a sua terra. Ou seja, eis começou a orar. Senhor, tu é o Deus poderoso. Eis que eles não vieram contra mim. Então Ezequias estava crente. É preciso que você esteja preparado para o gigante. Eles não vieram contra mim, mas contra ti. Você está entendendo? Aí começa a grande vitória. E orou Ezequias, olha só. 37, capítulo 15. E Ezequias então ora. Porque o profeta Isaías já determinou. Eles não estão tocando em ti. Ele desceu, consultou o profeta. Essa coisa está pegando, qual o segredo? Jejuma. Consulta o pastor da tua igreja, uma pessoa que está com a vida no altar. E deixa Deus usar ele. Mas é uma pessoa que está quebrando no altar. Foi isso que ele fez. Ele foi consultar o profeta. E o profeta teve a resposta para ele. Aí ele pegou confiança e foi orar. Orou Ezequias ao Senhor, dizendo: O Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente e todos o reino da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina o Senhor os ouvidos, ouve sobre, abre o Senhor os teus olhos, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que eis que eles mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade o Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras, e lançaram a fogo os seus deuses, porque Deus não era senão obra de mão, homens, madeiras. Por isso destruíres. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que tu somente é Deus. Olha a oração de Ezequias, oração de sabedoria. Ele falou assim: o Senhor, olha que esses caras estão ameaçando não só mim, mas o Deus de Israel. Eles ameaçaram e venceram todos os países aqui do norte, da Mesopotâmia e de Judá. Mas eu vou dizer uma coisa: eles mexeram nos países anteriores, os nossos vizinhos, são países que eles venceram, mas que esses países nossos vizinhos não é Deus vivo como ti. Opa! Sabedoria. Eles venceram um país que tem Deus de barro e de pedra, que tem olhos para ver e não vê, ouvido para ouvir e não ouve, mão para pegar e não pega. E quis dizer sim para com Deus. Mas o Senhor é Deus que tem mão para ver, olhos para ver e é poderoso, porque eu não sirvo um Deus de pedra, mas Deus de Israel. Ele estava de Deus. Essa oração, oração do crente. Ele determinou que venceria a guerra. É isso que nós temos que fazer em grandes pelejas. É determinar que Deus é Deus dentro do cativo. É por isso que Deus, às vezes, permita que esse gigante venha à nossa vida para provar a nossa fé. E dentro da fé, meu amigo, declara que Jesus Cristo é o Senhor. Está devendo? Declara que Jesus Cristo é o Senhor. Está endividado? Declara que Jesus Cristo é o Senhor. Está enfermo ou com parente enfermo? Declara que Jesus Cristo é o Senhor. Perdeu o casamento, a vida conjugal, financeira? Está abalado? Aí no cativo, declara que aqui ele estava sentindo dor de parto, ou seja, não tinha esperança, estava angustiado, estava perplexo, estava em vitupério, em vergonha. Mas ele declarou dentro da peleja que Deus era acima desse gigante chamado Assíria, desse país governado nessa época por Tiglat e por Senaqueribe. E os assírios não era flor que se cheira. Deus já odiava os assírios. Você sabia disso? Posso provar para você? Ó. Lá no capítulo 10, Deus não gostava, porque eles eram terríveis, eles eram matadores, eles eram cruel. E Deus já tinha prometido que um dia entregaria os assírios na mão. Aqui, ó, Isaías 10, capítulo 5. Ai de Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é contra o bordão nas tuas mãos. Evaluei contra uma nação hipócritas, contra um povo do meu furor. Lhe darei a ordem para que roube a presa, enteme o despojo, e ponha para ser pisada aos pés como lama nas ruas. Deus odiava os assírios, mas Deus um dia prometia que ia destruir os assírios. Porque os assírios eles tomavam, eles matavam, eles roubavam. Eles faziam leis malditas. Eles eram horríveis, era um império maldito, demoníaco, que acabava com as nações. E Deus um dia falou, e exatamente que já chegou um grande segredo. Foi a fé de Ezequias. Ezequias então orou, como o mencionou, e declarou que Deus era Deus. O que acontece então? Acontece, meus amados, que o exército é destruído. O exército é destruído. O exército é destruído, uma coisa que me chamou a atenção, que ele não foi destruído por outro exército, tá? Não foi destruído por outro exército, não. O exército assírio foi destruído apenas pela mão de Deus. Deus enviou apenas um anjo para destruir os exércitos de Assíria. Apenas.
Ó, Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, né? Tudo isso nós lemos aqui. Lá no versículo 34, 37, versículo 34. Pelo caminho por onde vier, esses voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Opa! Pelo caminho que o seu problema chegou, ele vai voltar. Ele não vai arruinar a sua vida. Tá vendo? Não vai destruir a tua casa. Não vai destruir os teus lares. Não vai destruir a tua família. Ele vai ter que sair em retirada. Por isso eu determino nessa pregação, nesse estudo, vitória na tua casa. Amém? Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Opa, eu ampararei. Agora Deus entrou na batalha. Deus entrou na tua batalha. Eu ampararei a cidade para decretar o que eu falei ao servo Davi. Ou seja, as promessas não foram ditas para você? Não falaram que você ia vencer? Não usaram o profeta? Não, algumas profecias foram de Deus. É por isso que vai concretizar. Deus não vai deixar você ser destruído. Então saiu o anjo do Senhor e feriu os assírios, 185.000, que se levantou pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. O exército dos assírios foi derrotado pelo poder de Deus. Isso me chamou a atenção. Ezequias não teve oportunidade de buscar pessoas para o ajudar, não teve oportunidade de buscar empréstimo para pagar suas dívidas, não teve oportunidade de buscar médico para curar a sua esposa, não teve oportunidade de buscar advogado para tirar o seu filho de uma penitenciária, por aí, você está entendendo? Ele não teve, foi desarmado, pegou surpreendentemente, mas a fé dele chegou até Deus, e Deus agora vai lá e mata os 185.000 homens. E não foi essa, foi apenas um anjo. Isso é muito, essa passagem ela me deixa confiante que Deus é acima de tudo. Deus é acima dos teus inimigos. Fica tranquilo que Deus vai vencer os teus inimigos. Ele está acima de tudo e de todos. Não foi preciso a Síria, nesse exato momento aqui, Israel, Judá e Jerusalém, governada pelo rei Ezequias, e não tendo profeta Isaías, ele não teve oportunidade nem finanças, até mesmo para buscar exércitos vizinhos para te ajudar. Isso acontecia muito naquele tempo. Um grande exemplo desse caso de exércitos vizinhos foi quando se uniu os medos e os persas, governado pelo grande Ciro, e venceram Babilônia em Daniel 5, e nos tive a cativo depois de um ano. Ou seja, não teve essa oportunidade de chamar ninguém. Ele não teve tempo de chamar ninguém. Às vezes não há tempo de nós confiarmos em ninguém. Nós estamos cercados de pessoas que às vezes têm até finanças, mas não te ajudam não. Nós estamos cercados de pessoas que têm condições, mas não vai estar nem para você. Ezequiel esteve nessa situação aqui nesse momento. Mas ele sabia que não ia conseguir usufruir algum líquido nesse caminho de buscar a ajuda do homem. Ele só foi buscar um líquido na oração. Ele declarou que Deus era Deus, e Deus foi lá e matou os exércitos apenas com um anjo. Não devemos temer diante de nada. Se você tem Deus, confia nele, vai para as madrugadas, jejuar e orar, que esse gigante da sua vida vai cair por terra. Você está entendendo? Agora você entendeu por que eu acho que essa passagem é um dos grandes milagres bíblicos? Conhecemos lá a Daniel nas covas de leões, Daniel 5, né? Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Conhecemos Gênesis 14, 15, a abertura do Mar Vermelho, grandes milagres. Conhecemos a queda das muralhas de Jericó, milagres extraordinários. Conhecemos o primeiro grande milagre, que foi o dilúvio pela Arca de Noé. Então, muitos milagres bíblicos, né? A gente tem conhecimento, mas esse aqui talvez você não conhecia. Ele me chamou muito a atenção, porque Deus não precisou, Ezequias não precisou de ninguém para que pudesse ajudá-lo. Ezequias precisou simplesmente jejuar e orar, esperar no Senhor, e consultar o profeta concertado, pedir direção, e o exército caiu por terra e Deus deu a vitória para ele. Assim vai acontecer com você. Confia no Senhor, que o seu exército contra ti, os inimigos contra ti, eles vão cair por terra. Receba essa mensagem, essa palavra, em nome do Senhor Jesus, e fique na paz. Não esqueça, hein? Dá um like aí para mim, me segue no meu canal. Um abraço, meus amados em Cristo Jesus. Fique com Jesus Cristo e na paz do Senhor. Amém?